Caros alunos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Sou o professor Marcos Alves. Trabalharemos a disciplina Administração Financeira. Nessa primeira aula, conforme o plano de ensino, estaremos estudando do 1º ao 5º capítulo, onde iremos tratar dos assuntos controle de finanças empresariais, o profissional da área de finanças, o planejamento na área de finanças, o orçamento financeiro e vamos terminar com a geração de caixa nas empresas. Peço em que nossas aulas vocês estejam com papel e caneta em mãos, para que possam anotar possíveis dúvidas. Estas dúvidas deverão ser postadas no fórum Tira Dúvidas, para que tenhamos um bom resultado. Será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. E também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Para começar o nosso aprendizado, torna-se muito importante entender o conceito e importância da gestão ou administração financeira. Segundo grandes autores na área financeira como Ross, Westfield e Jordan, o objetivo da administração financeira é ganhar dinheiro e aumentar o valor do patrimônio dos proprietários. Já para Gitman, a administração financeira diz respeito às responsabilidades e tarefas de controle visando a melhoria do resultado da empresa. Podemos então concluir que a administração financeira é uma ferramenta ou técnica utilizada para controlar da forma mais eficaz possível no que diz respeito à movimentação operacional das atividades da empresa, visando sempre o desenvolvimento, evitando gastos desnecessários, desperdícios e observando os melhores caminhos para a condução financeira da empresa. Uma observação importante: a situação da empresa indica se a mesma está no caminho desejado ou mesmo no caminho contrário, podendo, em muitas vezes, determinar até a falência da empresa. Em finanças, outro ponto fundamental para aprendermos são as nomenclaturas utilizadas, tais como débitos, créditos, receitas, faturamentos, desembolsos. Quando recebemos dinheiro, dizemos que temos um crédito, e quando desembolsamos dinheiro, teremos um débito. Um dos exemplos é quando acessamos a nossa conta corrente, junto ao banco, para observar a movimentação do nosso dinheiro. Sempre que é feito um depósito, a conta corrente registra um crédito. E por outro lado, quando emitimos um cheque ou registra uma saída de valor, aparecerá o registro de um débito. Nas empresas, toda entrada de valor terá um crédito. Lembrando que as receitas, o faturamento, são as diversas entradas do recurso, enquanto os pagamentos, os desembolsos, ou seja, a saída de recursos, são os débitos. Bem, pessoal, reforçando o nosso aprendizado, a administração financeira diz respeito às responsabilidades do administrador ou gestor financeiro numa empresa. Os administradores financeiros administram ativamente as finanças de todos os tipos de empresas, financeiras ou não financeiras, privadas ou públicas, grandes ou pequenas, com ou sem fins lucrativos. Eles desempenham uma variedade de tarefas, tais como orçamento, previsões financeiras, administração do caixa, administração do crédito, análise de investimento e captação de fundos que são recursos. Vamos então destacar algumas atividades contemporâneas da administração ou gestão financeira. Então, as atividades contemporâneas da administração financeira. Eficiência na captação e alocação de recursos de capital. Então, precisa estar atento às melhores taxas de juros de mercado, para quando houver necessidade de captar recursos no mercado, analisar e buscar as melhores taxas. Em via contrária, quando a empresa estiver com sobra de valores, buscar a melhor opção de investimento, sempre analisando o risco e o retorno. O gestor também precisa visualizar a empresa como um todo, estar atento a todos os gastos da empresa, a toda necessidade de capital de todas as áreas da empresa.
Cuidado especial nos recursos, cuidados especiais no uso e interpretação dos modelos financeiros. Não utilizar somente uma ferramenta de análise. Buscar sempre a utilização de diversas ferramentas para uma melhor interpretação dos dados. Também precisa ter uma postura questionadora e reveladora em relação ao comportamento de mercado. Estar atento com o mercado, pois este é muito dinâmico e está sempre em mudanças. Agora vamos traçar algumas características relevantes, pessoais e profissionais do gestor financeiro, que as empresas contemporâneas buscam atualmente no mercado. Lembrando que são algumas diante de várias características. Características relevantes pessoais do gestor financeiro. O gestor financeiro precisa ter transparência. É fundamental, pois sem transparência e clareza de atuação, a gestão financeira torna-se impraticável e prejudicial à empresa. Precisa ter ética, seguir os procedimentos, ser justo e correto com os demais. O gestor financeiro precisa também ter disciplina. Uma vez traçado o caminho a ser seguido, estabelecer as rotinas e os meios claros e práticos para atingir os objetivos determinados. E precisa também ter um comprometimento efetivo. Liderar pelo exemplo, estar comprometido e quando dizer podem contar comigo, não ficar apenas nas palavras. Agora as características relevantes profissionais do gestor financeiro. São importantes e necessárias, porém, partindo-se de um mínimo conhecimento e com um treinamento orientado e efetivo. Geralmente, podem ser desenvolvidas como conhecimentos técnicos. O gestor precisa ter domínio das disciplinas inerentes a finanças, como contabilidade, controladoria, consolidação, relatórios, tesouraria, auditoria, matemática, legislação específica, tributos, processos internos, entre outros. Precisa também conhecimentos de informática. Nos últimos anos, a informática se tornou um elemento essencial para profissionais de finanças, para a produção de informações. Portanto, é necessário o conhecimento das possibilidades de melhoria da qualidade e efetividade do trabalho com as ferramentas de tecnologia da informação. Ele precisa também ter visão dos negócios, estar familiarizado com o negócio da empresa, conhecer as minúcias e como elas se relacionam, para poder entender e otimizar a dinâmica dos custos, despesas, lucros, entre outros. Conforme o dicionário informal, planejamento é traçar metas, elaborar planos direcionados a peculiaridades do projeto que se almeja pôr em prática. Já as finanças, pode-se dizer que são um método de administração dos recursos disponíveis, encaixando-se no meio empresarial ou particular, discutindo-se a distribuição e a aplicação dos recursos, seja ele um salário de específica pessoa ou faturamento de uma organização. Ao juntar os dois conceitos, entende-se que o planejamento financeiro é o ato de estabelecer o modo pelo qual os objetivos financeiros podem ser alcançados. Gitman afirma que o planejamento financeiro é um aspecto importante para o funcionamento e sustentação da empresa, pois fornece roteiros para dirigir, coordenar e controlar suas ações na consecução de seus objetivos. Então vamos buscar nesse momento responder a seguinte pergunta: qual a importância do planejamento financeiro para empresas e pessoas? O planejamento em uma empresa é essencial, visto que não se pode viver dos imprevistos. As empresas bem organizadas sabem da importância e das vantagens de um bom planejamento de suas atividades em busca de seus objetivos, sendo que a área em que se deve dar atenção especial é a de finanças, pois os recursos são escassos e os riscos são grandes. Todavia, um planejamento financeiro não trata apenas de assuntos relacionados a finanças. Ela contribui significativamente para que o planejamento estratégico tenha êxito. Então, pessoal, começaremos agora a abordar as ferramentas financeiras. A primeira que será comentada é o orçamento. Vamos, então,
a seguinte pergunta: como executamos qualquer ação em nossas vidas? Imaginamos um jogador de xadrez que não adota nenhuma estratégia, realizando jogadas sem programação ou preocupação com possíveis lances do adversário. Provavelmente, em poucas jogadas, ele estaria derrotado. Uma segunda situação: imagine um gerente financeiro de uma grande organização e em uma reunião o diretor-geral lhe pergunta qual será a projeção de vendas para o próximo dia, mês ou ano, ou qual a projeção de lucro para a empresa para o próximo dia, mês ou ano. E você, como responsável pela área financeira, não só consegue responder tal questão. Eis o grande dilema dos administradores: como prever o futuro. Assim, o processo de quaisquer ações, seja individuais ou coletivas, é mais facilmente alcançado quando há reflexão e programações prévias. Os planos, por si, não garantem o êxito da empreitada. Porém, sem eles fica mais difícil ou mais custoso atingir-se o objetivo. O planejamento, portanto, não elimina os riscos. O planejamento, portanto, não elimina riscos. Contudo, mostra mais racionalmente em que riscos se vão incorrer. Assim, a improvisação absoluta não é a bússola dos empreendedores, mesmo aqueles de pequeno porte, pois a atividade de planejar o negócio é realizada, ainda que de maneira inconsciente e sem formalização, até mesmo nos momentos de se escolher o tipo e a localização do estabelecimento. Quanto recurso financeiro demandará? Então, vamos agora entender o que são orçamentos. Orçamento é a tradução dos planos estratégicos da empresa em um conjunto de metas financeiras. Outro conceito é um plano administrativo que abrange todas as fases das operações para um período futuro. O Welch afirma. Também o Lunks afirma que é um plano de ação detalhado, desenvolvido e distribuído como um guia para as operações e como uma base parcial para a subsequente avaliação do desempenho. Um orçamento é uma espécie de antecipação daquilo que vai acontecer nas finanças da empresa. Todo negócio que está programado deve, durante a sua programação, ter a elaboração de um orçamento. Assim, teremos uma ideia clara daquilo que possivelmente seja recebido e também daquilo que possivelmente seja pago. O orçamento também pode ser definido como uma espécie de previsão. No orçamento você vai definir os valores do negócio como se ele já estivesse acontecendo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. No orçamento você vai definir os valores do negócio como se ele já estivesse acontecendo. Toda empresa deveria elaborar o seu orçamento com antecedência, anotando quais serão as receitas e os gastos dos períodos futuros. Essa orçamentação deve ser feita com base em previsões. Outro ponto relevante é que um orçamento deve ser realista e equilibrado. Então, na hora do preenchimento, os valores devem aproximar ao máximo da realidade. Caso a diferença seja muito alta entre aquilo que foi gasto e o valor orçado, quer dizer que o orçamento foi mal elaborado. Outra pergunta importante: quem deve elaborar o orçamento? O planejamento deve constituir-se em um esforço coordenado, não sendo produto de uma só pessoa. Deve-se pulverizar o trabalho para comprometer a equipe com os resultados desejados. Vamos agora mostrar alguns exemplos de orçamentos empresariais. É importante destacar que o elenco tem caráter meramente indicativo, uma vez que nem todos os itens específicos se referem a qualquer realidade empresarial. Então, dentro dos orçamentos nós temos o orçamento de vendas, o orçamento da produção, o orçamento de materiais, orçamento de mão de obra, orçamento de investimento e dentre outros orçamentos. Nós temos aqui um modelo da elaboração de um orçamento de receita de venda, onde podemos verificar aqui a venda referente a 3 períodos, a um trimestre
janeiro, fevereiro e março. Então, nós temos a previsão de venda, o preço unitário previsto a ser realizado, ao qual teremos aí, multiplicando a previsão em quantidade vezes o preço unitário, teremos a receita de vendas. Tirando os impostos, né, tem um imposto aí sobre o produto de 25%, R$6.000, na qual teremos uma receita líquida de 18 mil para o período de janeiro, 21 mil para o período de fevereiro e 24 mil para o período de março. Vamos agora fechar esta aula com o último tópico destacado. Abordaremos a elaboração de um estudo de viabilidade e as principais fontes de receita de uma empresa. Nem sempre é simples definir o modelo ideal de gerar receitas em um negócio. Na maior parte das vezes, inclusive, as origens do faturamento mudam bastante durante a vida da empresa. Todo negócio precisa ter entrada de recursos financeiros, ou seja, dinheiro. Já comentamos algo nesse sentido quando foi elaborado o conceito de crédito, na nossa primeira aula. Gerenciar caixa é fazer com que o negócio viabilize e que a proposta para a qual a empresa foi criada, venda de produto ou serviço, seja de fato consumada pelos clientes. Um dos maiores desafios de qualquer modelo de negócio em organizações com ou sem fins lucrativos é a geração de receita, ou seja, monetizar e capturar o valor gerado para seus diferentes públicos-alvo. Entender as possíveis fontes de receita e os seus mecanismos de funcionamento permite desenhar o modelo de negócio de forma a torná-lo superavitário e perene. Conforme já destacamos, tudo o que acontece no seu negócio, como compras, vendas, contratação ou demissão de funcionários, conserto de máquinas, retirada dos sócios, financiamento, geram entradas, que podem ser recebimentos, ou saídas, que podem ser pagamento do seu caixa. Muitas vezes, o recebimento não acontece no mesmo momento em que se dá a venda. Em muitos casos, isso acontece porque foi concedido um prazo para o cliente efetuar o pagamento. Em outros momentos, porque o cliente ficou inadimplente. Outras vezes, pelos dois motivos. Por isso, é importante saber quanto e quando você receberá por suas vendas já realizadas. Sem recursos no caixa, não poderá efetuar os pagamentos de suas despesas. Mas, com um controle de recebimento, você poderá programar com mais precisão os seus pagamentos, o que será bom para o seu negócio. O gestor financeiro terá que verificar como essas receitas podem ser geradas. Ele deverá identificar em que momento o consumidor estará disposto a adquirir o produto ou serviço e manter a satisfação de sua equipe de vendas. Nesse sentido, começam a surgir os primeiros questionamentos. Será uma venda feita à vista ou a prazo? A venda será feita com ou sem garantias, porque o cliente não pode pagar. A venda pode ser parcelada? Em quantas vezes? Todas essas questões irão envolver também técnicas e estratégias de venda, que extrapolam o nosso módulo de finanças. Essa etapa de geração de caixa também envolverá um assunto que vamos tratar em outra aula, que é o fluxo de caixa. Pessoal, o Sebrae, grande parceiro das empresas, em seu site e materiais disponíveis para auxílio das empresas, destaca a importância das vendas através do seguinte texto: para administrar as vendas da empresa, é preciso estabelecer e negociar as metas da equipe, analisar o desempenho de cada vendedor, identificar as deficiências, promover treinamentos, monitorar as compras dos clientes importantes e criar mecanismos de premiação e estímulo, entre outras iniciativas. Bom, pessoal, com isso, vamos encerrar os nossos assuntos da primeira aula. Esperamos que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o que estudamos hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas.
E não esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima aula.